Hollywood tá pegando fogo. Vamos falar um pouco sobre isso? Hey, bem-vindos ao canal. Eu sou a Log Cortes e vamos conversar um pouquinho aí sobre a greve dos roteiristas e dos atores, o que isso tem a ver com a Disney e principalmente com o Bob Iger. Se você tem acompanhado as redes sociais e as notícias na última semana, né, principalmente aí nos últimos dias, você viu que Hollywood tá o caos, porque os roteiristas já tinham entrado em greve há 3 meses e agora os atores também estão em greve. Mas o que isso significa? O que eles querem, né? Por que eles estão entrando em greve? O que o Bob Iger, que é o CEO aí da Disney, falou que deixou todo mundo muito irritado e como isso pode afetar a próxima animação da Disney, Wish. Caso você não saiba, lá fora não existe os sindicatos dos atores, dos roteiristas e de vários outros grupos de trabalhadores. Já tem um tempinho aí que os roteiristas, né, que trabalham em Hollywood, escrevendo, né, os filmes, as séries, os programas, tudo que a gente assiste, estão tentando fazer, né, novos contratos com as grandes empresas, Disney, Netflix, Amazon, Apple, todas essas grandes empresas. Esses contratos de trabalho, tipo, quanto que eles recebem, como que eles recebem depois que a série ou o filme já foi produzida, principalmente agora, como que a inteligência artificial pode ou não atrapalhar o trabalho deles. Então já tem aí um tempinho que os roteiristas estão tentando, né, criar um novo contrato com essas empresas e principalmente pedindo para que eles sejam melhor pagos, porque os caras são muito mal pagos, eles recebem muito pouco pelo trabalho que eles fazem. Agora que a gente, né, tá num mundo aí que vive principalmente de streaming, o que eles ganhavam antes com TV mudou muito pro que a gente ganha com streaming, porque antes com televisão, as séries, por exemplo, tinham 20 episódios por temporada e agora no streaming elas têm no máximo 10. Então só aí metade do dinheiro já foi embora. E o dinheiro que já não era muito, né, agora foi cortado pela metade. Além disso, muito, né, do trabalho dessas pessoas, muito do que eles ganham é com o que acontece depois que a série ou que o filme já está pronto. Os contratos antigamente eram feitos pensando em lançamentos em cinema, em lançamentos em DVD, em passar no canal de televisão. Então, toda vez que você compra um DVD ou que a série passa de novo no canal de televisão, as pessoas que trabalharam nela, sejam roteiristas, diretores, produtores, atores, todo mundo que fez aquela série existir, ganhava uma pequena porcentagem em cima disso. Mas e agora com o streaming? Como que você conta quantas pessoas assistiram? Como que você repassa esse dinheiro ou não para as pessoas que trabalharam, né, nessas séries ou nesses filmes? Então é muito isso que os roteiristas estavam, né, querendo renegociar com os estúdios. Mas os estúdios não estão querendo, né, abrir o bolso, não estão querendo pagar dignamente essas pessoas. E eles não aceitaram esses novos termos, essas novas condições que os roteiristas estavam pedindo. Então os roteiristas entraram em greve. Já faz 3 meses, por exemplo, que programas, né, de auditório, programas ao vivo, como o Saturday Night Live e programas, né, da noite, que tipo o talk show do Jimmy Kimmel, do Jimmy Fallon e sei lá mais quantos Jimmys, todos esses também pararam de ser produzidos porque são programas que são escritos no dia. Os roteiristas têm que estar lá na hora para poder fazer o programa acontecer. Então já tem 3 meses que a televisão americana está sem esses programas e os roteiristas estão lá na porta dos estúdios, na rua, fazendo greve, pedindo, né, reivindicando os seus direitos trabalhistas. E os estúdios estão, tipo, deixa passar, ignorando. Até que os atores também foram lá para também fazer uma nova renegociação de contrato. Muito pensando, né, nessa mesma linha dos roteiristas, de como é que você paga agora uma pessoa que vai fazer um negócio para um streaming, como que ela recebe depois de algo que fica ali no streaming meio que para sempre, ou como a gente viu, né, nos últimos tempos, e aí quando os estúdios simplesmente vão lá e tiram o negócio do catálogo, como que fica? Eles podem continuar fazendo isso, não podem? E agora, com a tal da inteligência artificial, como que continua o trabalho dessas pessoas? A gente já viu aí algumas vezes os estúdios trazendo gente morta para fazer filme de novo com inteligência artificial e CGI.
como que um ator vai se proteger contra isso, né? De ter a sua imagem sendo usada para sempre por uma empresa sem ele estar ganhando nada ou principalmente sem saber o que estão fazendo com a imagem dele. Mas, novamente, os estúdios não quiseram aceitar as demandas dos atores e eles chegaram lá com umas demandas muito, assim, malucas. Uma delas era que os estúdios queriam pagar uma diária para os atores, principalmente para extras, né? Pessoas que fazem ali a parte de fundo dos filmes e da série. Pagar uma diária para essa pessoa ir lá no estúdio. O estúdio pegar, fazer um scan da pessoa, escanear ela inteira. E aí colocar isso numa inteligência artificial para essa inteligência poder usar essa pessoa para sempre em tudo que ela quiser. E os estúdios iam pagar um dia para essa pessoa poder usar a imagem dela para sempre e nunca mais ter que pagá-la de novo, nunca mais dar trabalho para ela. Obviamente, os atores não aceitaram essas condições e também entraram em greve. E é agora que realmente tudo parou em Hollywood. Todo filme, série, produção que estava sendo feita parou, porque os atores saíram. O Deadpool 3, por exemplo, estava sendo filmado. A gente até tinha recebido aí imagem recente do Ryan Reynolds e do Hugh Jackman com, né, as roupas, os uniformes que eles vão usar no filme. Mas agora o filme está parado, porque os atores não podem mais lá estar filmando. Não só isso, mas os atores não podem mais participar de premiere, de eventos, não podem fazer mais divulgação dos filmes. Então, a divulgação de Barbie que estava acontecendo aí ao redor do mundo parou, os atores voltaram para casa. Os atores não podem mais dar entrevista falando de filme, seja fisicamente num evento ou até mesmo online. Eles não podem falar nas redes sociais sobre um filme ou uma série que vai sair. Então agora Hollywood realmente está parado, porque os atores não podem fazer nenhum tipo, né, de divulgação sobre esses filmes, sobre essas séries. Quando saiu, né, essa notícia de que os atores também estavam entrando em greve, eu vi muita gente, tipo, fazendo piadinha e reclamando, tipo, pra que um ator milionário quer fazer greve? Pra que ele quer receber mais do que ele recebe? E assim, gente, os atores que são super famosos, que recebem muito dinheiro, que já têm muito dinheiro, são, tipo, 1% dos atores que fazem parte do sindicato. A grande maioria dos atores, e não são só atores que fazem parte desse sindicato, tem também o pessoal que trabalha em rádio, tem, sabe, outros tipos ali de categorias que estão no mesmo sindicato. Então a grande maioria dessas pessoas não tem dinheiro, eles vivem com um mini trabalho por vez, tem que estar sempre atrás de qualquer tipo de trabalho, ou principalmente tendo mais de um trabalho para conseguir ter o mínimo de dinheiro para pagar um aluguel e comprar comida. Então, assim, não são só as pessoas super famosas e super ricas que querem ganhar mais dinheiro. É a pessoa comum que tem esse sonho, que quer continuar com essa carreira e merece ganhar o mínimo, né? Ter o mínimo ali de direitos trabalhistas para conseguir fazer o seu trabalho. E agora, né, que essas greves estão rolando, principalmente tem aí saído muitos atores, roteiristas falando sobre esse assunto, né? Dando exemplos, né, de porquê que eles estão atrás de tudo isso. Por exemplo, alguns figurantes que participaram de Cruella, live action da Disney, falaram que um dia eles estavam lá no set e eles simplesmente começaram a chamar esses figurantes de um a um para ir numa outra sala e os caras chegavam lá e escaneavam eles, só que ninguém sabia o que estava acontecendo ou por que estava acontecendo. Provavelmente já era aí essa ideia, né, de escanear os atores para depois jogar com uma inteligência artificial para poder continuar usando essas pessoas sem pagar elas. Saiu também uma outra notícia falando sobre o pessoal de Orange is the New Black, que foi aí, né, uma das grandes séries da Netflix, que fez a Netflix virar o grande streaming que a gente tem hoje. E muitas atrizes falaram que na época que elas estavam fazendo a série, né, conforme a série já estava, tipo, saindo, já estava ganhando sucesso, que o que elas recebiam não dava nem para elas pagarem aluguel, para elas comprarem comida. Que além do trabalho no set, né, como atriz no Orange is the New Black, elas tinham que trabalhar com outras coisas para poder pagar as contas no final do mês. Teve um roteirista que falou numa outra notícia recentemente que ele escreveu aí um episódio de She-Hulk, a série da Marvel,
que é o episódio em que a She-Hulk aparece junto com o Demolidor, que foi um dos episódios mais assistidos na TV americana do ano, e ele recebeu menos de $400, né, por esse episódio ter passado aí no streaming e ter gerado esse tanto de visualizações de pessoas falando sobre o episódio. Então, assim, essas pessoas realmente precisam e merecem receber mais, merecem ter os seus direitos e principalmente ter uma legislação, né, dizendo o que pode ou não pode usar a inteligência artificial, como isso pode ser usado para ajudar o trabalho deles e como não pode ser usado para substituir eles. Porque eu tenho certeza que, assim como eu, ninguém aqui quer ver um filme ou uma série que foi inteiramente feita por um algoritmo, por uma inteligência artificial, porque a gente sabe que vai ser um negócio horrível. O ser humano foi criado para fazer arte, não o robô, não a máquina. Então a gente tem que, né, dar o espaço para essas pessoas poderem fazer o trabalho delas, fazer bem feito e conseguir no final do dia ter um dinheiro para pagar uma casa, para pagar um aluguel. E o que os estúdios, né, estão fazendo com isso? Por que o Bob Iger, o CEO da Disney, acabou entrando aí no meio dessa confusão? Porque ele deu uma entrevista recentemente em que o entrevistador perguntou a ele sobre o negócio da greve. E isso foi até antes de começar a greve dos atores. Os atores estavam só falando que entrariam em greve caso os estúdios não aceitassem as novas reivindicações dele. E o Bob Iger falou que eu fico muito chateado porque o que eles estão pedindo não faz sentido, não é nem um pouco realista. A indústria ainda está se recuperando da pandemia e que não sei o que lá. Sendo que o Bob Iger recebe $25 milhões por ano para fazer o trabalho dele. Ele acabou de renovar o contrato dele até 2026 e ele ainda ganha bônus de, sei lá, o dobro do quanto ele recebe por mês. Então, assim, todos esses CEOs dos grandes estúdios, das grandes empresas, recebem $milhões por ano e eles não querem pagar o mínimo para as pessoas que fazem as séries e os filmes que fazem eles ganhar dinheiro. Fizeram um cálculo ali mais ou menos que se, por exemplo, a Disney fosse pagar o que os roteiristas estavam pedindo, isso não ia dar nem 2% do tanto que eles ganham de lucro por ano. Então, assim, ninguém tá pedindo para ficar milionário escrevendo uma série. Ninguém tá pedindo para ficar milionário sendo o ator de fundo de um filme. Eles estão pedindo um mínimo. O problema é, os estúdios não querem pagar, os estúdios não querem tirar um mini pedacinho do montante gigante que eles ganham para dar para essas pessoas. Então, já, né, tem notícias rolando, pessoas assim nas redes sociais falando que os atores roteiristas estão de palhaçada, eu não vou poder ver a série que eu queria ver, o filme que eu queria ver vai atrasar por causa deles. A culpa não é deles, a culpa é dos estúdios. Os estúdios podem acabar com a greve a hora que eles quiserem. É só eles chegarem para os sindicatos e falarem: aceitamos o que vocês querem, toma aqui o dinheiro, os direitos que vocês merecem. Então a sua série vai atrasar, o seu filme vai atrasar, vai ser cancelado, vai deixar de ser feito porque os estúdios não querem pagar, porque os estúdios não querem acabar com a greve. Tanto que também essa semana saiu aí a notícia de que algum executivo de um desses grandes estúdios falou que o que eles vão fazer é ficar esperando até com que as pessoas que estão em greve não tenham mais dinheiro para pagar aluguel e comprar comida, porque aí eles vão ser obrigados a aceitar qualquer migalha que os estúdios derem para elas. Eles literalmente querem deixar as pessoas passarem fome e perderem a casa para não ter que pagar o mínimo. Então, assim, o capitalismo falhou, falha e falhará. É muito claro a gente ver quem é o vilão aqui, quem que tá errado. E, obviamente, são os estúdios. E por que eu falei, né, sobre, como que isso pode atrapalhar a nova animação da Disney, que é a próxima grande coisa que a gente tá esperando aqui no canal, né, que é o Wish, que lá fora vai chegar em novembro e aqui pra gente vai chegar em janeiro. Porque os atores estão em greve, então, os atores não podem fazer divulgação do filme. Não pode, pode ter uma premiere, mas não vai ter nenhum dos atores lá. Não pode fazer videozinho para as redes sociais, não pode fazer entrevista. E a gente nem sabe em que momento da produção o filme tá. A gente não sabe se, por exemplo, eles já gravaram todas as falas.
porque se não tiverem gravado, não vão poder gravar mais agora. Então o filme vai atrasar. Além de que os próprios animadores e outros funcionários do estúdio de animação da Disney também estão querendo entrar em greve, também estão querendo reivindicar aí novos direitos. Os animadores da Disney já fazem parte do sindicato, mas outros funcionários que trabalham diretamente com a animação, mas não são animadores, não fazem parte de sindicato e eles estão lutando para isso, para que a Disney aceite o sindicato, né, que eles estão propondo e que eles também tenham ali, né, um mínimo de direitos e de salário digno. Então pode ser que outros tipos de departamentos, né, que outras pessoas de Hollywood também entrem em greve junto agora com os roteiristas e os atores. Então pode ser que tudo mesmo pare. A gente vai ter que esperar, né, para ver como é que isso vai se desenrolar, quanto tempo os estúdios vão ficar se segurando e se debatendo e chorando por não querer pagar essas pessoas, porque é isso, a greve vai durar o tempo que os estúdios quiserem, porque é só eles chegarem lá e falarem, toma, a gente aceita, vamos pagar vocês, pode todo mundo voltar a trabalhar. Então pode sim ser que o Wish atrase, pode ser que o Wish fique, né, para o ano que vem lá nos Estados Unidos e para a gente ainda mais. Então a gente ainda não sabe como vai acontecer, a gente não sabe quanto tempo essa greve vai durar. Eu espero que acabe logo, que os estúdios tomem vergonha na cara e falem, toma, a gente vai pagar o que vocês merecem. Que a Disney aceite que esses outros trabalhadores também formem o seu próprio sindicato e tenham ali, né, também um novo contrato feito. Então é meio que isso. Eu tentei trazer aqui, né, uma perspectiva e uma explicação um pouco melhor de por que essas pessoas estão em greve, como que isso pode afetar, né, as coisas que a gente assiste. Eu falei de Wish aqui, mas isso afeta, né, pode afetar vários outros filmes e séries. No momento, principalmente live actions, mas pode chegar nas animações também. Então, vamos ver aí, né, como é que vão se desenrolar os próximos capítulos. Se você ainda ficou com alguma dúvida ou quiser conversar mais sobre esse assunto, deixa aí nos comentários, que eu acho que é super importante a gente também entender o que está acontecendo e a gente apoiar esses trabalhadores que estão em greve. Então, deixa um like e compartilha esse vídeo com seus amigos, né, que também amam aí o mundo do entretenimento. E até a próxima. Tchau!